mensagem. E eu falei, ó, o dia que tu chegar, tu vem, né, vem expressar, tipo, ali no aeroporto e tal, lugar de morada, a gente vê onde é a melhor morada e tal. Aí eu já sabia que morava em Odivelas, né, eu fui vendo no mapa. Então assim, bom, então o jeito é ir, levar as coisas pra lá e depois lá esse jeito. Então, sempre trazendo assim, uma reservinha para se arrumar emprego, né? Tem que se virar com o dinheiro que tem. E, então assim, meio que todos os Até você perguntou, né, se vinha com a família toda. Com certeza, né? Porque assim, tem um jeito, né? Quando vem com a família, agora ele falou. Ó, se vier com a família, já é diferente, porque é filho na escola, é uma despesa maior, né? Então já não é a mesma coisa. Como eu vinha sozinho, já seria uma coisa mais fácil. Então uma coisa é arrumar emprego para um, outra coisa às vezes é para dois, né? Colocar, né, e ajeitar para a família toda. A morada tem que ser maior. Tem que ser logo o caso, não pode ser um quarto. Exatamente. E a gente, assim, quem vem, assim, no meu caso, como eu, né, que eu praticamente caí de paraquedas, né? Decidi, falei, vou, mas assim, já tinha uma referência, então... Como é que soube, Leonardo, sobre do Diogo no Brasil? Porque havia pessoas que já tinham falado do canal dele? Já, porque assim, quando tu procura... Ele é famoso. Porque quando tu procura lá, tu coloca no YouTube ou no Google, já aparece. Então vamos lá, se você quiser brasileiros na Inglaterra vai aparecer, brasileiros em Portugal vai aparecer, a viver em Portugal, aí tu vai vendo, aí apareceu o blog dele. Então aí tinha blog, tinha Facebook, então aí você vai, né, pede para se cadastrar também, para poder participar. Aí eu ia vendo a conversa de todos, por exemplo, eu acompanhei a chegada acho que do Marcos, que veio para cá também, né, que foi uma pessoa que chegou numa quarta como eu. Quinta e sexta preparou a documentação, abriu conta em banco, foi na Casa Cidadão. E segunda já estava trabalhando. E segunda já estava trabalhando. Então assim, sábado ou domingo eu estava na praia, já falando, né, o resultado do que tinha acontecido. E na segunda-feira o rapaz, que também veio sozinho como eu, já estava trabalhando. Então assim, você vai vendo testemunho. As pessoas que já vieram vão sempre se reunindo. Aí tinha vídeo na casa dele, mostrando, juntando o pessoal. Teve outro vídeo que tinha 4 que chegaram juntos. Inclusive um deles parece que passou um apertozinho, né, de um cara assim, que, ó, tu tem que fazer isso, faz aquilo, traz tanto em dinheiro e tal. Então acabou que se ele não fosse lá, talvez o rapaz fosse até roubado, coitado. Então assim, foi meio que um resgate, né, de um dos 4. Então a gente sempre foi trocando informação, ó, não é qualquer um que tu pode pegar informação, né, todas as pessoas que estavam trocando ideias, todas elas davam feedback, porque trocam informações entre si. Né? E você viu o resultado, todo mundo elogiando, falando, pô, o Digão, né, faz campanha de agasalho, né, para ajudar o pessoal, né, que tem alguma dificuldade e tal. Então assim, para quem vem como eu, isso dá uma mão na roda, né? Isso te dá uma certa segurança. Bom, eu tenho uma central de apoio lá, né? Não quer dizer que a gente vai se escorar, né, na pessoa, porque também não dá para falar, ó, me pega, me leva, né? Ele tem a vida dele aqui. Mas assim, ele sabe os trâmites, ó, vai em tal lugar, entra aqui, vai ali, faz isso, pede aquilo. Então é uma situação que deixa um pouco mais confortável. E o que trouxe foi também isso, foi para os seus filhos poderem ter uma educação... Foi para poder, porque assim, tem um sistema político no Brasil hoje que está um pouco dividido. Isso é uma das coisas que fez diferença. Né? Você tem metade da população da direita e metade da população para a esquerda. Então, vamos dizer, independente de eu estar em qualquer um dos dois lados, estarem satisfeitos, porque a outra metade não está satisfeita. A segunda é que o ensino no Brasil está muito ruim. A universidade hoje mais conceituada do Brasil está no ranking do mundo entre as 230, o número das 230. Então, quer dizer, Portugal está entre as 100 primeiras, a Alemanha está entre as 30, Estados Unidos está entre as 10 primeiras, Inglaterra no segundo lugar. Então, quando você vê o nível Brasil ensino, a lista está péssima. Então eu falei, bom, o que eu vou deixar para meus filhos? Pelo menos para as crianças, é mais fácil estudar quem quer mesmo. É ensino. Então eu vou deixar para eles ensino. Então eu vou para outro país, faço a adaptação inicial e depois eu trago eles. Aí eu já vou conhecer, né, os locais, já vou saber onde eles vão estudar, já vou ter uma noção da morada, porque a língua é similar, mas costumes diferentes. Frio diferente, tudo diferente, né? Sotaque diferente,
é parecido, mas é diferente. O Leonardo pode explicar como é que foi, por exemplo, o Leonardo decidiu vir, não é? Comprou a sua passagem e como é que fez? Eu não percebi a primeira frase. Se podia explicar como é que foi a sua vinda, ou seja, passo por passo. Comprou a passagem, veio, viu que foi. Só para perceber quais são as dificuldades que passa uma pessoa que chega assim, mesmo tendo alguém à espera. Você decidiu vir? Mais ou menos isso. Bom, a primeira decisão foi realmente essa questão da educação para as crianças. Então, um ponto. Quando eu decidi em março desse ano. E em março eu tentei, entre milhas, achar uma passagem que eu pudesse vir com milhas. Porque eu tinha milhas, mas eu não queria então desembolsar dinheiro. Porque aí eu usava o dinheiro para gastar aqui. Né? Já é uma situação mais confortável. Só que até antes de novembro eu gastaria 65 mil milhas. E se eu comprasse a partir de novembro, era 35 mil. Então eu preferi esperar até novembro, fazer todo esse contato com ele, perguntar tudo que eu tinha de perguntar, como que ia ser, papel, atrás de documentação, como é que eu ia fazer, mais ou menos o que eu tinha que quando chegar o que fazer. O que chegar, porque assim, quando você chega em outro lugar, você tem que ter uma ideia, pelo menos assim, qual o custo de vida, para você ter o mínimo de conforto e poder sobreviver se você não arrumar um emprego. Então toda essa orientação eu tive que pegar com o Digão. Aí eu ia, né, digitando, ele ia falando, depende, você talvez não arrume emprego rápido e tal. Então eu comecei esse processo de vir em março. Eu fiquei até novembro perguntando tudo. Aí o que eu tinha que fazer no Brasil para aqui já funcionar. Então, por exemplo, eu já fui no consulado carimbar o meu certificado de faculdade para poder, quando chegar aqui, valer e poder ver a carga horária se era compatível. Se eu não tivesse esse carimbo do consulado, aqui não ia valer nada, porque tem que vir já carimbado. Tinha que voltar para lá, ser carimbado, para mandar para cá de novo. Entendeu? Então, é outra coisa. Eu tinha que pegar como se fosse um prontuário da carta de condução lá, dizendo todos os dados que eu tenho na minha carteira de motorista, da minha carta de motorista, para transferir para cá. O que deu trabalho. Né? Porque aí o estado que eu vim, que é o Espírito Santo, eles não sabem disso, eles não conhecem essa informação. E se fosse em São Paulo, que é praticamente onde eu nasci, você chega no órgão lá, pede, e tá na mão. Né? Toma aqui, pagou, sai o produto. E no lugar que eu vim não, eu demorei uma semana e ainda, na verdade, eu não fui no MTT, mas eu estou na dúvida se eles me deram o documento certo. Eu vou ter a surpresa ainda, saber se está certo ou não. Mas porque eu falava, ele perguntou o que precisava. Eu falava, você vai lá e pede o prontuário, que é o que precisa aqui. Aí ele ia lá, aí ele falava, olha, eu fui lá, falei do prontuário, ninguém conhece esse papel, o que eu faço? Aí eu falei, olha, como assim ninguém conhece? Aí fui, pesquisei no site, mandei pra ele, falei, o exemplo é esse aqui, você vai lá e mostra, eu quero isso. Ele ia lá e falava, ninguém conhece isso aqui, tem outro nome? Eu falei, não tem outro nome. Foi mó guerra. Foi. Aí ele trouxe lá o prontuário, vamos ver se é isso aí. Ainda não sabe se acertou. Não, porque ainda vai no IMTT. Não sei ainda. Aí pronto, a facilidade dele é ter o documento, mas ainda tem umas dificuldades no início. E também ele teve a sorte, por exemplo, da onde ele ficou agora. Ele já conseguiu trabalho, então chegou uma semana já conseguiu trabalho, o que é muito bom, né? É uma área totalmente diferente da minha, porque eu fiz educação física. Só que isso é uma coisa que eu pesquisei lá também. Parece que os professores de educação física ganham pouco aqui. E eu estive vendo a média no norte de 5 euros por hora. E aqui parece que em torno de 6 a 7. Falei, bom, então como professor não estaria muito diferente do Brasil. Eu vejo que é uma classe que também está um pouco desprestigiada, né? E até eu regularizar essa questão do meu diploma, né, de ver se a carga horária é compatível ou não, eu teria que trabalhar com outra coisa. Aí o lugar que eu fiquei, né, como que me cederam uma morada, eu dei essa sorte, que o Digão já ia, a gente já vai procurar, né, que igual aconteceu com o Marcos. O Marcos, ele rodou com o Marcos, e no mesmo dia eles foram, acho que em 3 lugares, né? Um que ele foi já tinha alugado. O segundo não tinha condições. Aí o terceiro ele foi lá e garantiu.
Fechou, então naquele dia pra frente ele já tinha um lugar para morar. Eu, quando eu cheguei, eu dei a sorte do casal que foi me pegar, falar assim, não, tu fica em casa, só que em Montijo, né, um pouco mais afastado. E esse casal acabou que eles foram me levando, né, nos lugares, e eu fui descobrindo assim, tudo aquilo que ele já tinha me passado, eu já falava para eles, ó, o Digão me falou que eu tenho que ir na Casa Cidadão. Ah, então tá, pois bem, vou te levar lá. E me levava lá. Porque eles são portugueses, Nato, então eles não sabem exatamente o que uma pessoa que vem de fora tem que fazer. Quem sabe é uma pessoa, por exemplo, hoje eu posso falar para alguém que vem, porque agora eu sei, porque ele já me falou, você já fez, aprendi, já passou. Né? Agora eu posso falar para alguém. Mas, vamos dizer, às vezes um português mesmo nato, né, o nativo... Não sabe o procedimento, uma pessoa que chega, o que vai correr atrás. Porque ele não precisa, ele já tem um documento daqui. Então, para que ele vai saber que ele tem que ir numa Casa Cidadão, que documento que ele tem que apresentar, né, se ele tem que ir no serviço de fronteiras, ele não sabe nada disso. Então, esse casal, aqui, as orientações que ele deu, eu escrevi tudo. Eu fiz como se fosse uma relação. E dessa relação eu fui seguindo. Então, acabou que eu fiquei, né, nesse casal. E hoje até eu fui ver já um lugar para morar aí, vi um emprego. Ficou em casa deles? Fiquei em casa deles, né? Já eram seus amigos? Não conhecia. Não, eu vim conhecer eles aqui. Então assim, isso já é uma prova de que também não tem barreira cultural. Você vê, eles são totalmente portugueses, uma de Lisboa e ela de Porto. São casados há 2 anos e aceitaram, né, um estrangeiro na casa deles por indicação de uma amiga. Falou, olha, esse brasileiro está vindo, é muito gente boa e tal, é como se fosse eu. Ah, então tá, pois, você como você pode ficar em casa. Então, eu não tive problema nenhum, né, com aceitação. Quanto à questão de informações, até então não tenho que reclamar, sempre fui bem tratado. Às vezes, como falo-se muito rápido, às vezes eu peço para repetir, né, normal, como já me pediram para repetir também, porque... né, tem algumas coisas que são características da minha fala, como tem do português. Né? Então, a pessoa não percebia. Aí eu, aí eu falava de novo, repetia mais devagar e mudava às vezes a palavra, refazia a frase. E fui adaptando. Então, nessa uma semana, até agora está tranquilo. Sábado já, né, já começa nesse novo emprego. O que é? Pode explicar? Sim. O que aconteceu? Eu, como comecei a cozinhar para esse casal, comecei assim, ó, já que eu estou na casa de vocês, deixa eu fazer um prato diferente brasileiro. Então eu fui no supermercado, comprei as coisas e, por exemplo, tentei fazer o estrogonofe mais próximo daquilo que eu faço no Brasil. Aí eles adoraram. Aí depois eu fiz tipo um taco, que apesar de não ser brasileiro, mas a gente faz lá. Porque o taco é mexicano, mas a gente tem uma adaptação. Aí eles adoraram. Aí eu comecei toda a comida que eu comecei a fazer, os tipos de salada, o tempero que eu usava. Aí eles começaram a achar, nossa, mas tu cozinha muito bem. E a esposa, né, do casal tem um amigo que ele tem uma creperia francesa. Que a especialidade dele é trazer o tempero da França para o gosto do português. Aí ele me apresentou esse amigo, o cara gostou e me pediu, ó, então tá, já que tu tem esse dom, parece que tu tem uma facilidade para cozinha, gosta, então tu não quer trabalhar comigo? Aí eu aceitei, começa um sábado. E onde é a creperia? É o shopping Amoreiras, do shopping Amoreiras, né, que é no centro de Lisboa. E a morada que eu estou vendo lá, uma fica a 3 ruas e a outra a 5 ruas do shopping Amoreiras. Então, para mim vai ficar assim muito próximo, né? Assim, tá tudo encaixando certinho. O dono de uma das moradas, que eu já falei hoje, foi super simpático, né? Não sei, ele é cabo-verdiano, né? Até eu falei para ele, olha, não tem problema, né, com brasileiro, eu sou brasileiro, mas tirei a cidadania portuguesa. Não, eu sou cabo-verdiano e estou aqui também, então não tem problema, não sei. Né? Porque às vezes a gente tem receio, né, de algumas ligações que eu fiz, a pessoa deixou claro, ó, só para estudantes. Outros, ó, não, é só para raparigas. Aí eu comecei a brincar, né, colocar uma peruca, né? Porque a maioria dos quartos, né, era para raparigas. E acabou que
esse casal, né, deu a ideia de falar, não, deixa que eu ligo, porque às vezes eles não estão entendendo o que tu está perguntando e tal, né, pela forma de tu falar. Aí quando eles ligaram eu fui ver, aí já mudou, a pessoa foi totalmente, né, como se fosse assim, eu tive um tradutor, né, indiretamente, porque por telefone a gente fala, é muito diferente o sotaque, né, até porque quando, vou dar um exemplo, quando o português fala tô, no meu ouvido eu quase não estou reconhecendo que ele já está atendendo o telefone, dá um espaço. Você está acostumado a ouvir o tô também. Entendeu? É uma coisa diferente. Então, por exemplo, numa das ligações, a pessoa falou, acho que tô 2 vezes e desligou porque eu não entendi que ele já tinha atendido o telefone. Atendido. Aí na terceira vez, a pessoa, né, perguntou se eu não ia falar. Eu falei, pô, desculpa, eu não entendi. Eu falei, puxa, mó furo, né, na verdade, pra ser uma vergonha. Mas tudo bem, são coisas da língua, né? Então, assim, são coisas que eu estou passando todo dia, né? Mas assim, são dificuldades transponíveis, nada impossível, tranquilo. E o ambiente da cidade, do país, o que é que sente? O que é muito diferente? Ah, sim. Bom, o clima é totalmente diferente, né? Porque aqui quando chove esquenta. Por exemplo, está frio. Choveu, a temperatura já, vamos dizer, aumenta. No Brasil não. Choveu, esfria mais ainda. Então isso já é uma coisa notória, né? Então, se eu sair aqui, eu não sei para frente, mas eu estava com, vamos dizer, ontem, ontem não, no dia que choveu, acho que foi uns 3 dias atrás, eu passei num trecho que estava chovendo. E eu estava com frio, quando eu passei na chuva, eu fiquei com calor, na parte que estava chovendo. Aí, quer dizer, a pressão atmosférica é diferente, as ruas são bem diferentes, porque aqui tem muita pedra portuguesa, né? As praças são totalmente mais largas do que do Brasil, né? O espaço urbano, ele tem uma característica bem diferente, é bem acolhedor, mas ao mesmo tempo é multirracial. Tu vê de tudo, vê gente com cabelo em pé, verde, azul, descalço, cantando na rua, sentado, gente abaixado, pedindo esmola que não olha para cima, totalmente, é multicultural, é bem coisa que no Brasil tem, mas é muito bairrista. Você vai num lugar que aquele lugar tem muito japonês, o outro lugar tem muito italiano, aqui não, é o tempo todo misturado, é línguas diferentes o tempo todo. Então, no metro, tu pega o metro, que para nós é metrô, né? É a mesma coisa com palavras diferentes, com jeito de falar diferente. Então, quando tu pega o metro, tu está escutando português, que parece às vezes meio castelhano, aí daqui a pouco, igual sentou um casal do lado, eu achei que era, a princípio, alemão, só que eu falo um pouco de alemão, eu falei, não é alemão. Aí tinha um pouco de inglês no meio, entendi um pouco de inglês, mas não era inglês, aí eu fiquei na dúvida se era holandês. Aí eu falei, eu acho que é holandês, porque algumas coisas eu pegava tal, e algumas coisas não. Então assim, é totalmente diferente, né? Mas o clima então é diferente, e essa língua que é toda multicultural. E a forma de se vestir. Não tem um estilo. Por exemplo, no Brasil, quando tem uma moda, todo mundo pega. Todo mundo segue a moda. Então, se a moda, vamos dar um exemplo para a mulher, é usar calça leg, todas as mulheres vão usar calça leg mudando as cores e o desenho. É a média. Aqui não, aqui parece que cada um tem seu estilo. Tá? Então é bem diferente. Não dá, são belezas distintas. E a pessoa aí fica inclusive até mais bonito. Porque como no Brasil todas as pessoas tendem a usar roupas iguais, não são todas as roupas que ficam bonitas nas pessoas diferentes. Então essa que é a diferença. Às vezes uma beleza daqui, se ela fosse usar uma roupa que a outra estaria usando, não ficaria tão bonita quanto ela sendo ela própria. Então no Brasil tem isso, né? A igualdade, lança uma moda, todos fazem igual. E aqui não. Nós achamos que o Brasil é o lugar da grande diversidade. Sim, é a vanguarda da moda, mas é que só que quando lança, todos querem usar. Se tu falar no Brasil que um celular tal é o que há, né, é o melhor, todos vão tentar comprar aquele celular.
Aí daqui a pouco começa, eu não me adaptei, eu não gostei, vou voltar para o outro, tal. Mas a princípio há um boom em cima disso. Só que o brasileiro tem muito isso do o que é a última moda, o que o americano está fazendo, o que o inglês está fazendo. E o brasileiro é bola praga, ele está em tudo quanto é lugar do mundo. Ele vai para tudo quanto é lugar. E principalmente paulista, que tem um poder aquisitivo maior. Então eles rodam e voltam trazendo tendência. Aí essa tendência acaba sendo uma vanguarda do Brasil. Então, quando um começa, o grupo todo começa a fazer. Aí, quando cai na mesmice, que todos ficam igual, alguém já está trazendo algo diferente. Então é um ciclo de igual a diferente, igual a diferente. Entendeu? É assim que funciona. Enquanto que aqui eu já percebi, pelo menos pelo que eu vi, não passou uma pessoa com uma roupa igual na rua. Todos eles diferentes. Enquanto que lá é comum você ver as marcas de calças iguais. Né? A bolsa, se lançou uma Louis Vuitton, você vai num determinado bairro, aquelas mulheres, na grande maioria, estão com a mesma bolsa de formatos diferentes, cores diferentes. Mas todas elas vão usar. É mais ou menos assim. Então essa diferença para mim é brutal, assim, parece que você disse essa palavra, brutal. Então, é mais ou menos isso. Quando é que a sua família vai para cá? Ok. A princípio eles devem vir de férias em julho e depois definitivamente, provavelmente a partir de novembro. Então eu tenho um ano de gap, né, para poder fazer o meu padrão de vida aqui para eles poderem vir. Já vi com tudo. E até lá não vai visitar, não vai conseguir ir ao Brasil. Bom, eu acredito que como aqui lá deve ser o mesmo tempo de férias, provavelmente não, porque se eu assumir o compromisso, né, de trabalhar no que eu estou, provavelmente eu só vou poder fazer isso daqui a um ano. Então a família vai ter que vir, né, e vai acabar que quando eles derem o tempo deles, eu vou ter que Já dá o voltar tempo no de ano. pegar férias. Aí talvez no primeiro mês que eles estiverem aqui, eu já posso dar atenção total. Né? Mas eu não vou conseguir lá, provavelmente. Mais pra frente, aí vamos dizer, eu vou ter um espaço, né? Um gap de um ano e depois disso, vamos dizer, no próximo ano, nas segundas férias minhas, eu talvez vá com eles para visitar a família e tal. Então para eles vai ser o primeiro ano, para mim vai ser o segundo. Vai ser um ano para organizar a vida, digamos. Na verdade é um ano que eu estou tirando para poder colocar, conhecer bem, para quando eles chegarem, né, eu já estar bem orientado, né? Para ser quase um português com certeza. Quantos filhos tem? 3. Venham os 3 para cá. Não, o mais velho está fazendo faculdade, então ele não quer. Vão vir só os gêmeos mais novos, os que têm 13 anos. E a sua mulher? E a esposa, isso. O mais velho não. E isso foi uma decisão de todos? Como é que foi? Sim, a princípio, quando a gente começou a ventilar, né, a conversar sobre essa questão de ensino do Brasil, de política, de como estaria o trabalho, né, porque aquilo que eu fazia lá, o ramo que eu estava trabalhando estava definhando, né, um ramo que estava se fechando, veio aquela coisa assim, bom, então a gente vai ter que mudar de ramo. Aí eu comecei a questionar, por que não aproveitar, já que eu teria que mudar de ramo, mudar o estilo de vida total. Então aproveitar essa mudança e ser genérica em tudo. Então mudar de local e país, mudar de clima, mudar de educação. Então sair do Brasil e vir para cá, para a gente é essa mudança. Quando eu comecei a ventilar esse assunto em casa, né, a dia a dia, trocar as informações e tomar corpo, as crianças adoraram, porque como a gente lá tem muita informação do que vem de fora, né, você hoje qualquer um liga a televisão, vê um canal europeu, vê um canal americano, então é fácil, né, de você ter uma ideia de como é que é. É fácil, mas não é a realidade, porque a televisão passa a parte boa da coisa, né? Mas a gente ponderou assim, a princípio, Portugal, para eles a língua mesma, não teria dificuldade. E a questão do ensino seria melhor. E, de tudo, ter uma outra vantagem. A gente pode muito bem, vamos dizer, nesse período, fazer essa mudança
eles estudarem no tempo que eles têm que estudar, porque no Brasil ou aqui tem que estudar, não faria diferença nenhuma. E depois que acabasse, vamos dizer, acabou o segundo grau, se eles não quiserem ficar aqui, volta-se para o Brasil, não tem problema nenhum. Só que nesse período, vamos dizer, de 3 ou 4 anos que eles têm que fazer o segundo grau, seria o período que eu com a minha esposa queríamos vir à Europa conhecer. Antes a gente iria vir uma vez ao ano, então a gente ia vir para conhecer França, Inglaterra, no outro ano ia vir para Holanda, Alemanha. A gente já tinha feito um planejamento. Então, o que nós pensamos? Em vez de ir e vir, que vai ser mais caro, a gente mora lá, fica lá. Eu trabalho como cidadão do local, as crianças estudam e nesse meio tempo a gente conhece a Europa. É muito mais fácil daqui se conhecer do que de lá. Eu pego uma linha de jet aqui e vai para... Hoje eu estava vendo o preço para ir para a Alemanha, Amsterdã está 29 euros. Então, quer dizer, aí a gente combinou mais ou menos que nesse período de estudo deles, eles teriam um estudo melhor e nós teríamos a vantagem de ter que ficar indo e vindo, já estaria aqui. Então, se por acaso for uma coisa sazonal, né, provisória, vai ser provisória enquanto há estudo. Mas eu acredito que depois que você pega gosto, as crianças vão falar, pai, vamos fazer a faculdade aqui também. Entendeu? Então, provavelmente, eu acho que isso vai se estender. Aí, depois que acabar a faculdade, pode ser que eles falem, não, então agora a gente já conhece bem, vamos para outro lugar. Né? Vamos agora para a Austrália, vamos... porque minha esposa já está aposentada. Então, quanto à questão de renda, sempre a gente vai ter pelo menos uma renda. Aquilo que eu faço, eu vou poder, vamos dizer, igual cozinha. Por que eu gosto de cozinha, mas por que eu aceitei também? Porque eu vou aprender muito mais, já vou estar entendendo da cozinha portuguesa, brasileira eu já entendo bem. Eu faço vários pratos, bolo, eu faço pratos como uma dona de casa brasileira faz. Né? Sim, cozinha realmente muito bem. Vou aprender a culinária portuguesa e ainda vou aprender a francesa de guerra. Então, quem não me garante que eu não posso depois ir para a Inglaterra, aprender da Inglaterra. Depois ir para a Alemanha e para aprender da Alemanha. Então, aquilo que eu estou fazendo, talvez vai me dar know-how para ir para outro lugar. Então, se os meninos falarem, pai, vou fazer faculdade na Alemanha. De repente eu posso ir, aproveito para assimilar a língua, né? E talvez ainda aprender mais ainda da cultura trabalhando na cozinha, por exemplo, alemã. Então, parece que as coisas foram se encaixando na hora certa, porque, vamos dizer, a esposa está aposentando agora em abril, né? Então está muito perto. Aí, se você me perguntar, mas por que não vem logo, vamos dizer, no meio do ano para eles já fazerem o segundo grau aqui? Porque lá o ano é do começo do ano para o fim. Então eles só vão acabar o último ano para começar aqui em novembro. Aí eles vão entrar no segundo grau, né? Não sei aqui é segundo grau também? Não, qual é o nome secundário. Secundário. Para eles fazerem o secundário aqui, entra acho que em julho, agosto, uma coisa assim. Então eles não vão ter se formado lá ainda. Então o que vai acontecer... Para não cortar, deixa acabar lá para depois chegar e começar aqui. Entendeu? Então para não acabar, porque eles vão estar no finalzinho, se vier para cá tem que começar tudo de novo. Então acaba-se lá, aí eles vão ter um período que eles vão ficar sem. Aí nesse período vai ser um período, infelizmente, de adaptação. Vai ter um espaço. Eu não sei se eles vão conseguir entrar numa escola no meio do caminho, né? Eu não tenho essa informação. Por exemplo, quando eu cheguei aqui em Portugal, eu entrei no meio do ano. Até eles disseram, ó, você pode entrar, tipo, você não vai conseguir passar, mas pelo menos você vê como é que funciona e ficar lá e tal. Porque depois a história é a história daqui, então exatamente. É bom já se conseguir. Então pode ser isso, eu tenho certeza assim, que eles vão ter uma perda, né, de talvez 6 meses. Mas é uma perda que vem por dentro, porque a qualidade de ensino justifica. Então eu tenho certeza que, vamos dizer, a fluência do inglês deles vai ficar melhor, né, porque eles estão aprendendo, mas o brasileiro tem um bloqueio natural. É uma questão cultural já, do brasileiro, isso é uma questão de estigma já. É um mito que tem, que todo brasileiro acha que o inglês é de outro mundo, é Joe. A gente brinca assim, quem fala inglês é Joe, de outro mundo. Né? E que não é, né? A gente sabe que é cultural. E aqui em Portugal já não tem isso. E eu tive pegando informações daqui da Europa em geral, os europeus aprendem outra língua com facilidade
porque não tem esse bloqueio, porque acha assim, não, qual o problema de aprender russo? Ele começa, como ele aprendeu a língua dele, vai aprendendo. Eu conheci alguns holandeses pela internet que falavam 8 línguas. Né? E pessoas comuns, assim, não eram PhD em nada, não eram os ultra, eram pessoas normais. Então, mas simplesmente que davam atenção às outras línguas dos outros países. Eles aproveitaram, viajaram, enquanto estavam viajando fazem inserção. Né? E é uma coisa que eu quero fazer. Enquanto eu estiver aqui, se eu for à Inglaterra, eu quero fazer uma imersão na Inglaterra. Né? Conhecer realmente o país, vamos dizer, a cultura, ir nos castelos, né? Entender o que se passou por lá. Se eu for na Alemanha, fazer a mesma coisa. Como eu já estou percebendo a diferença de Portugal, que é nítida. Né? Olhar com um olhar bem de observador, bem crítico, né? Não deixar a vida me levar. Né? Assim, absorver realmente. Eu acho que isso que é o mais importante, né? Dessa mudança cultural. Então, o que você vai carregar para dentro de você, né? Que vai estar consigo e que vai passar para o outro. Entretanto, esta semana já recebeu mais pessoas, como é que é? Todas as semanas tem recebido? Mais ou menos, porque também tem pessoas que, por exemplo, tem pessoas que chegaram, mas não chegaram aqui, chegaram lá no Porto, então é só mesmo pela internet e tal. Outras pessoas já chegam, mas já tem aqui um familiar ou um conhecido, então, meio que, por exemplo, amanhã talvez eu vou ter com uma pessoa, mas já chegou, já tem um mês, acho eu, que já tem aqui uma pessoa, então isso vai sendo mais ou menos assim. Porque muitas pessoas que vêm, não estão logo, vêm, têm pessoas cá e depois contactam para pedir ajuda, é isso? Sim. E muitas vêm sem ninguém, que era o caso dele. A sorte dele foi que ele encontrou esse casal que ajudou ele, porque ele também não tinha ninguém. Então foi mais ou menos assim. Mas no caso, vamos dizer, se eu não tivesse esse casal, todo o apoio que a gente vinha combinando era esse, eu vou lá te pegar no aeroporto. Né? Aí a gente já vai encaminhando, vai na Casa Cidadão, vamos fazer os trâmites, vamos procurar lugar para morada, depois o próximo passo é o emprego. Então eu já estava confortável quanto a isso aí não tinha dúvida. O que eu dei a sorte, acho que foi sorte, é de ser acolhido assim, de uma forma inesperada. Então, aquilo que ele ia fazer, outro casal sem querer fez, né? Que por causa português, né? Então já deu até assim, uma ótima imagem, né, de que o imigrante aqui, ele é bem recebido. Então, se alguém me perguntar se eu tenho alguma coisa contra, vou dizer, tu achou alguma coisa no português? Pelo contrário, para mim está sendo maravilhoso. Todas as informações que me passaram, até explicam demais, né? É estranho, porque não sei se... todo mundo repara. Você fala assim, já entendi, a pessoa repete, e a pessoa repete. refala, engraçado, rapaz. Mas aí, tudo bem, é uma questão daqui mesmo, né?